eu sempre falo com vocês, né, que todos os assuntos da roda sempre estão ligados a coisas que eu tô experimentando na minha vida também. A vida é uma grande experiência, né? A gente vai cada hora tendo que lidar com uma circunstância, com uma coisa, para que a gente possa aprender a dimensão de tudo, né? Se a gente tivesse que lidar sempre com a mesma situação, talvez a gente ficasse preso naquele desafio. Só que existem vários desafios justamente para que a gente possa experienciar diferentes sentimentos, emoções, diferentes pensamentos, circunstâncias internas, enfim. Essa diferenciação é importante para que a gente comece a entender a grandiosidade de tudo. E os assuntos das rodas, né, sempre me perguntam isso. Essa semana eu dei uma entrevista e me perguntaram: Marina, existe uma preparação? Você determina os temas antes de começar a roda, antes de começar a semana? E eu respondi sendo muito sincera, assim, é sempre muito ligado com alguma coisa que eu tô sentindo, com alguma coisa que eu tô vivendo. Porque no caminho do autoconhecimento eu entendi que a gente só consegue falar sobre algo que a gente tem conhecimento e que a gente só deve falar sobre algo que a gente tem conhecimento. A gente não tem que ter opinião sobre tudo, sabe? E isso é uma coisa muitas vezes que é imposta pelo mundo, que todo mundo tem que saber tudo. E quando a gente não sabe alguma coisa, a gente tem vergonha de falar que a gente não sabe, né? A gente tenta enrolar, tenta colocar ali alguma explicação, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo que quando a gente começa a viver os nossos próprios processos e deixar que os acontecimentos da nossa vida nos desperte, a gente não precisa ir muito longe para viver o processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é cair em si mesmo, e esse é o melhor tombo da vida, né? Talvez você se depare com situações que você nem imaginava que existia dentro de você, mas aos poucos você vai aceitando que elas também estão ali. E isso é algo que transforma completamente a nossa realidade. A gente está com um olhar muito externo e aí, de repente, quando você começa a olhar para você, você se choca com as coisas que existem aí dentro. E tanto positivo quanto negativo. Na verdade, o positivo e o negativo já são uma classificação da mente, né? A mente que é julgadora, a mente que quer colocar sempre uma coisa ou outra, né? É uma mente que trabalha a escassez, a exclusão. E aí a gente começa a se olhar com um novo olhar. Talvez não tão duro, talvez não tão rigoroso, né? Mas o que aceita também a sombra, o que aceita também a dificuldade, o que aceita também os defeitos. A perfeição, ela é uma coisa que é totalmente ilusória e muitas vezes ela tira a gente do eixo, né? Porque a gente está tentando chegar num destino que não existe. E aí como que a gente faz, né? Para continuar caminhando e aceitando as nossas sombras, aceitando as nossas imperfeições, aceitando que tem coisas que a gente não pode mudar, e aí o que a gente vai mudar é a maneira como a gente enxerga essas coisas. E então, aos pouquinhos, a gente vai realmente compreendendo que existe um propósito por trás de todas as coisas, e o que a gente veio fazer aqui, com certeza, é aprender um pouco mais nessa grande escola que nos ensina sobre o amor. O amor é a fonte de tudo, é a cura de tudo. É onde a gente pode acabar com a guerra, é onde a gente pode respeitar o outro, é onde a gente pode aceitar as opiniões diferentes, é onde a gente pode aceitar a nossa realidade. Tudo isso baseado no amor, é a nossa natureza. E como o amor é a nossa natureza, na verdade a gente não está buscando o amor, a gente está retirando todas as barreiras que nos impedem de deixar que o amor flua livremente, né? E são muitas as barreiras. Barreiras criadas pelos traumas, barreiras criadas pelos medos, barreiras que são criadas pelas nossas difíceis relações, barreiras que são criadas pelo nosso passado, barreiras que são criadas pela mente que não está vivendo o momento presente, está vivendo ou no passado ou no futuro. Então, aos poucos a gente vai identificando essas barreiras e cada um passa pelas suas, né? Quais são as suas barreiras que te impedem de deixar o amor fluir livremente? E hoje, quando eu estava aqui pensando, né, as minhas barreiras que me impedem de deixar o amor fluir livremente e de fato eu viver a minha natureza, porque isso também faz parte dessa grande experiência humana, né? Passarmos por barreiras. Não tem como a gente formar na escola sem passar por provações. E é por isso que cada um está passando pela sua provação em um momento, né? A gente vai aos poucos entendendo que cada uma dessas provações, elas são importantes. Elas estão agregando em algum lugar no nosso processo evolutivo. E talvez a gente não consiga perceber naquele momento, sabe? Talvez a gente precise continuar caminhando mais um pouco para que a gente consiga
entender ali na frente que aquele degrau havia sido extremamente importante para que a gente possa subir mais um pouquinho. E a cada degrau que a gente sobe, mais bonita vai se tornando a vista. Só que a gente tem que parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, né? Sem se apegar tanto ao que já foi e se abrindo para o que é. O que é sempre é o lugar e o momento que existem os milagres. É o momento e o lugar onde a gente pode se conectar à divindade que existe dentro da gente, a toda a beleza da vida. Esse se conectar à existência sempre acontece no momento presente. Quando você está, por exemplo, vivendo um momento na natureza, né? Quando você está ali apreciando o voo de um passarinho, você está totalmente conectado ao momento presente. Quando você está parado apreciando o céu, você está totalmente conectado ao momento presente. E só no momento presente que você pode reconhecer tamanha beleza na existência. Só no momento presente a gente pode reconhecer a dádiva que é experienciar também essa grande jornada terrena, né? Existe beleza na existência. E talvez a gente passe por coisas difíceis, feias, na nossa pequena realidade. Mas no momento presente você se conecta ao macro, você se conecta à divindade de todas as coisas como são, e existe uma beleza profunda que habita nisso. E a conexão não é mental, a conexão é com o ser, né? A conexão é interna, é profunda, é quando você realmente entende que lá dentro de você existe um ser que se conecta à beleza da vida. Porque mesmo que a gente esteja experimentando algo que faz parte da vida humana, a beleza espiritual, a beleza energética, ela continua existindo. Tanto é que existem as conexões, as sincronicidades. Quando você olha para alguma coisa e sente lá no seu coração, o seu coração é tocado, sabe? E energia não precisa ser vista para ser sentida, você simplesmente se conecta. E quando isso acontece, certamente você está conectado ao momento presente, que é o único momento que verdadeiramente existe, né? Quando estamos conscientes.